Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E no vídeo de hoje eu vou usar um recurso que há algum tempo eu não uso, que é dividir o caso em duas partes. O caso de hoje é extremamente interessante, mas tem muitos detalhes e é um pouco longo. Então, para não ficar cansativo, eu vou trazer a primeira parte hoje e a conclusão no domingo que vem. Se vocês tiverem um pouco de paciência, tenho certeza de que vai valer a pena esperar uma semana, porque esse caso é único e tem um final simplesmente chocante. Então vamos lá. Hoje a gente vai trazer a primeira parte do caso Candice Fonagy, a história de um homem que, para escapar da punição pelos seus crimes, usou de um recurso nunca visto antes. Vamos aos fatos. Candice Fonagy nasceu em 1969 na cidade de Kipling, província de Saskatchewan, no Canadá. Kipling é uma pequena comunidade rural do sul canadense, que na época possuía menos de 1.000 habitantes. Candice cresceu em uma pequena propriedade da família, onde levava uma vida simples, ajudando na criação dos animais e pescando com o pai nos fins de tarde. Ela estudou na Kipling School e, após se formar no ensino médio, começou a trabalhar em um posto de gasolina local. No começo da década de 1990, Candice começou a namorar um rapaz de nome Danny. Em 1991, Candice engravidou de Danny e deixou a casa dos pais para ir morar com o namorado. No início de 1992, nasceu a primeira filha do casal. A relação entre ambos ia bem até meados daquele ano, quando Candice descobriu algumas traições do namorado. Ela o confrontou e eles discutiram asperamente, mas não se separaram. Candice decidiu dar uma segunda chance ao pai de sua filha, mas, em outubro daquele mesmo ano, descobriu que ele havia convidado uma outra moça da cidade para jantar, e aquilo foi a gota d'água para ela. Na noite de 31 de outubro de 1992, Candice, então com 23 anos, estava trabalhando em seu turno habitual no posto de gasolina quando Danny apareceu para visitá-la. Candice o confrontou sobre sua mais recente traição. Ele havia mentido tantas vezes para ela que Candice simplesmente não aguentava mais. Em um acesso de raiva, ela chutou a caminhonete do namorado, deixando a porta do motorista toda amassada. Danny foi então embora do local, sob os gritos e xingamentos de Candice. O incidente abalou Candice, que ficou tão chateada que decidiu deixar o posto de gasolina em meio ao seu turno e se dirigir ao trabalho de uma amiga para desabafar. A amiga trabalhava como atendente no hospital Kipling Memorial Union. No entanto, quando Candice chegou, a amiga não estava lá. Candice ainda estava ofegante e lutava para se acalmar. Ela percebeu que precisava de ajuda. Então, quando uma enfermeira sugeriu que ela procurasse um médico, ela concordou. Quem estava de plantão naquela noite no hospital era o Dr. John Schneeberger, um renomado médico intensivista natural da Zâmbia, que na época era chamado de Rodésia do Norte. Radicado no Canadá desde 1987, John era não apenas uma pequena celebridade local, mas também conhecido particular de Candice. Ele havia feito o parto dela apenas 9 meses antes. Reconfortada por se ver amparada por alguém de sua confiança, Candice se abriu com o médico. Ela lhe contou sobre sua briga com Danny e disse estar preocupada com a própria reação, violenta demais, segundo ela, para sua personalidade tão tranquila. Ela admitiu que estava com tanta raiva que seria capaz de matar Danny. John já havia testemunhado uma discussão anterior entre Candice e Danny, em um bazar beneficente local para arrecadação de fundos para a caridade. Ele sabia que o humor da jovem poderia azedar muito rapidamente, e concluiu que, naquela noite, ela havia chegado a um ponto em que não conseguiria se acalmar por conta própria. O melhor recurso, ele disse, seria a administração de algum medicamento. John saiu do consultório e voltou momentos depois com uma seringa nas mãos.
Candice ficou surpresa, pois pensou que ele ia lhe dar alguns comprimidos ou pílulas. Mas o médico explicou que uma injeção seria mais eficaz. Candice, que confiava plenamente em John, se convenceu de que o médico sabia o que fazia e ofereceu o braço direito para que ele pudesse dar a injeção. Seu corpo, então, quase imediatamente ficou entorpecido. Ela mal conseguia se mexer. John a ajudou a subir da cadeira para a cama de exame e a virou para o lado esquerdo, de frente para a parede. Candice mais tarde relembrou esse momento, abre aspas, meus olhos estavam bem abertos. Eles estavam muito abertos. Eu não conseguia nem fechá-los. Era como se eu estivesse paralisada. Fecha aspas. A droga administrada a Candice tinha sido um sedativo chamado Versed, cujo princípio ativo é o midazolam. O Versed é conhecido, entre outras coisas, por induzir amnésia e é usado para pacientes que passam por procedimentos dolorosos, como a colonoscopia. A droga geralmente deixa os pacientes inconscientes e sem memórias posteriores do procedimento. Mas é claro, cada paciente pode reagir de sua própria maneira. Em um torpor de confusão, ela sentiu o médico desabotoar sua calça jeans e puxar sua calcinha para o lado, mas ela não conseguia reagir. Então, o homem em que ela tanto confiava começou a estuprá-la. Candice queria gritar, mas o único som que conseguia emitir era um ruído suave e rouco. Ela nunca chegou a ver o rosto do médico durante o ataque, mas ele era a única outra pessoa presente na sala. Quando tudo terminou, John recolocou a calcinha e a calça de Candice no lugar, fechou o próprio zíper e deixou o local. Candice estava confusa, mas por causa do sedativo que recebeu, ela não podia fazer nada. Uma enfermeira verificou e viu que Candice estava cansada e zonza demais para dirigir para casa. Então ela sugeriu que Candice passasse a noite ali no hospital. Candice não mencionou a agressão à enfermeira, e atordoada, dolorida e confusa, ela adormeceu. Quando Candice acordou na manhã seguinte, sua cabeça estava enevoada e ela se sentiu incerta sobre sua lembrança dos eventos por um instante. John era uma pessoa conhecida, que ela considerava íntegra, então por que ele faria algo assim com ela? A dúvida de Candice, porém, pouco durou quando os detalhes da noite anterior começaram a surgir em sua memória. Ela havia, de fato, sido estuprada. Seguindo as diretrizes do hospital, Candice teve que esperar o médico fazer sua ronda matinal antes que ela pudesse ir para casa. Assim que o viu, perguntou-lhe sobre o sedativo que lhe dera. Ele logo percebeu que, embora contasse com a possibilidade de que o Versed fizesse com que Candice não se lembrasse do ataque, ela claramente tinha consciência do ocorrido. Ainda assim, ele não parecia perturbado. Ele simplesmente sorriu e perguntou por que ela queria saber aquilo. Abre aspas para ele. Isso provocou sonhos loucos e alucinações em você? Fecha aspas. Naquele momento, Candice sabia que ele nunca admitiria tê-la estuprado. Mas ela ainda não tinha ideia do quão difícil seria provar isso. Apesar de estar traumatizada e ainda se recuperando dos efeitos do sedativo, Candice conseguiu se manter lúcida. Ela sabia que suas ações imediatas eram vitais para provar a culpa do médico. Ao chegar em casa, ela tirou a calcinha e encontrou uma mancha de sêmen. Candice então encontrou um saco plástico e colocou sua calcinha dentro, sabendo que essa seria sua única evidência. Candice sabia que precisava fazer a denúncia o mais rápido possível, mas também sabia que não seria conveniente registrar a queixa na estação de polícia local em Kipling, já que o médico tinha muitos amigos ali. Em vez disso, ela decidiu fazer uma viagem de 2 horas até a cidade de Regina, onde foi a uma unidade da polícia especializada em estupros para se submeter à perícia. Testes confirmaram que a mancha na roupa íntima de Candice era de fato sêmen. Eles também encontraram vestígios de sêmen em seu jeans e em esfregaços vaginais. Em depoimento, Candice relatou não ter mantido relações sexuais por várias semanas antes do incidente. O sêmen encontrado só poderia ser de seu agressor, o Dr. John Schneeberger. O DNA era uma ciência muito nova no início dos anos 1990. O primeiro criminoso no Canadá a ser condenado por provas de DNA tinha sido um estuprador em Ottawa. Esse caso tinha ocorrido em 1989, apenas 3 anos antes do caso de Candice. Ir a uma unidade da polícia especializada em estupro imediatamente e apresentar as evidências era a única coisa certa a fazer para provar seu caso. O DNA encontrado no sêmen poderia, a partir de então, ser comparado com o DNA do médico.
A polícia de Kipling foi informada sobre a alegação de Candice e foi ao hospital para investigar. Eles estabeleceram que havia uma janela de oportunidade de apenas 20 minutos durante a qual o Dr. John poderia ter cometido o ataque. Havia apenas um outro homem na enfermaria naquela noite, um homem cuja esposa estava em trabalho de parto e do lado da qual ele nunca saiu naquela noite. A polícia foi à casa de John para interrogá-lo. Ele negou veementemente as acusações e disse que Candice estava tão histérica quando chegou naquela noite que ele foi obrigado a lhe dar um sedativo para acalmá-la. Ele insistiu que Candice estava mentindo e que poderia ter sonhado com a agressão em seu estado sedado. Talvez ela estivesse atrás do dinheiro e quisesse extorquí-lo. De qualquer forma, ele forneceu uma amostra de sangue para teste de DNA a fim de limpar seu nome. O teste de DNA foi um processo longo e para Candice parecia uma vida inteira. Enquanto isso, rumores sobre a acusação circulavam pela pequena cidade de Kipling. A comunidade, de maneira geral, viu com desconfiança o relato de Candice, uma jovem humilde e mãe solteira que, segundo se falava, tinha propensão para festas e para a bebedeira. Já John, por outro lado, era um homem de família sobre quem nunca havia pesado qualquer acusação. Quando ele contou à sua esposa, Lisa, sobre a acusação de Candice, ela nunca duvidou de sua inocência. Não havia como seu amoroso marido e pai de seus filhos prejudicar alguém. Ela sentiu que Candice tinha uma queda por seu marido e que queria destruir sua reputação porque ele não estava interessado nela. Ela desprezava Candice por jogar lama no nome de seu marido e por implicação no de toda a família. O fato de Candice não ter mencionado nada para as enfermeiras de plantão na noite da agressão sexual fez algumas pessoas se perguntarem se isso realmente aconteceu. Uma teoria era que o médico e Candice talvez pudessem ter feito sexo consensual e que Candice tinha preservado as evidências para poder chantagear o médico. Quando os resultados do teste de DNA chegaram, a apreensão era grande. Para a imensa surpresa de Candice, a prova determinou que o DNA encontrado no sêmen de sua calcinha não tinha correspondência com o sangue de John. Ele foi inocentado de qualquer suspeita e deu uma declaração pública dizendo que a justiça havia sido feita. Ele disse a seus amigos e colegas que estava aliviado por tudo ter acabado e estava ansioso para continuar sua vida. A opinião pública massacrou Candice, mas ela não estava disposta a desistir da luta. Ela sabia que algo não estava certo e insistiu em um segundo teste. Ela tinha 100% de certeza de que John havia estuprado naquela noite. O fato do DNA não corresponder significava para ela apenas que os exames de sangue tinham sido adulterados. Ela sentiu que John, como profissional da saúde, seria capaz de fraudar sua amostra de sangue de alguma forma. Pressionada por Candice, a polícia teve então que admitir que não tinha presenciado a colheita do sangue de John, como era exigido por lei. Eles perceberam que Candice não iria recuar e pediram ao médico uma segunda amostra. John ficou furioso, ofendido, e disse que só obedeceria porque entendia que essas acusações poderiam arruinar sua reputação e sua carreira. Em agosto de 1993, John foi a um laboratório para fornecer uma segunda amostra de sangue. Dessa vez, 2 policiais estavam presentes. O médico arregaçou a manga do braço esquerdo e o técnico perfurou a agulha na pele do médico para tirar sangue. Ele interveio, pegou a agulha do técnico e terminou o trabalho por conta própria. Um policial então se aproximou para ver melhor o que estava acontecendo. O frasco se encheu de sangue e o médico fez questão de encher um segundo tubo. Quando o policial perguntou ao médico sobre hematomas que estava vendo em seu braço, ele disse que o técnico já havia tentado tirar sangue antes e lesionou um tendão, causando assim a lesão. Parecia uma explicação plausível e o policial aceitou, pegando em seguida os tubos de sangue e os levando ao laboratório. Outros 6 meses se passaram. Candice já estava então se acostumando com os olhares de ódio dos moradores da cidade de Kipling. Em seu íntimo, porém, ela sabia que estava certa e que seria uma questão de tempo até que os resultados do teste comprovassem isso. Mas não foi o caso. Os resultados da segunda prova voltaram e dessa vez também a amostra de sangue de John não correspondia ao perfil de DNA do sêmen encontrado na roupa íntima de Candice. Era 1994 e o caso foi oficialmente encerrado. Bom pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Não percam domingo que vem a conclusão desse caso pra lá de interessante. Enquanto isso,
Deixe aí nos comentários o que você está achando do desenrolar dos fatos. O seu post pode ser lido e repercutido no vídeo exclusivo dos colaboradores, postado toda quarta-feira, no qual discutimos teorias e ideias trazidas por vocês, atualizações de casos abordados aqui no canal, e onde também apresentamos dicas de documentários, sites, livros e tudo relacionado a crimes e mistérios. Então, para receber o dobro de conteúdo, se torne um colaborador do canal por meio do link do Apoia-se, postado na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.